Fala pessoal, tudo jóia? A partir de agora começa mais um episódio do nosso Podcast aqui pelo Rápido no Ar, sempre trazendo assuntos importantes, convidados importantes, e hoje não será diferente. O assunto que vamos tratar aqui é um assunto bastante delicado e de extrema importância. E para isso a gente tem uma pessoa bastante qualificada que vai ajudar nesse bate-papo aqui sobre trânsito. Eu recebo aqui nos estúdios um amigo de longa data, policial militar, cabo da Polícia Militar e estudioso do trânsito. Especialista em trânsito, eu posso até citar, que é o Cabo Cordaço. Cordaço, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios, vai bater um papo com a gente e falar sobre trânsito hoje é bem delicado, hein, Cordaço? Como tem ocorrido acidentes na cidade de Limeira por imperícia, por imprudência. A gente vai falar bastante sobre isso. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Pode falar um pouquinho mais próximo. Isso. Obrigado pelo convite, Lucas. Uma satisfação estar presente aqui no seu estúdio, aceitando o seu convite. Há tanto tempo que nós combinamos, né? E nunca dá certo, nossa agenda não bate. E hoje bateremos um papo aí, tentar orientar a população, educar a população no sentido aí para que possamos diminuir os sinistros de trânsito aí e, por consequência, as mortes que têm ocorrido em Limeira. Quando a gente fala na questão de educar a população, eu acredito que quem tem aí pelo menos seus 30 anos de idade, 35, 40, deve se recordar que até na escola já se ouvia falar sobre cuidados com o trânsito. Escola que eu digo é lá atrás mesmo, né? Quando estava lá na primeira série, segunda série, às vezes tinha uma semana, tinha alguns dias que se falava do trânsito e me dá uma certa recordação, até eu bem pequenininho mesmo, quando uma professora explicava a questão do semáforo, né? Da semaforização. Olha, o verde está livre, o amarelo é alerta, ainda falava desse jeito, e o vermelho é proibido. E olha como fixa, porque é algo, não sei se eu tenho uma facilidade maior de guardar ou não, mas, poxa, eu lembro disso aí, eu garotinho, e uma professora explicando a questão da sinalização do trânsito, da faixa de pedestre. Ensinamento se tem, educação se tem. Agora, se o usuário vai aplicar ou não é uma outra questão, né, Cordaço? Porque é o que a gente mais vê hoje. A pessoa às vezes sabe que está errado, mas fala, poxa, mas eu vou ganhar um tempo, e esse ganhar um tempo pode gerar uma tragédia, né? Sim, a educação infantil nos bancos escolares, isso é previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Está lá que os departamentos, os órgãos de trânsito, seja ele estadual ou municipal, eles deverão, né, ele tem uma certa obrigatoriedade de aplicar esse tipo de educação nas escolas. E até depois de adultos, nós temos aí campanhas Maio Amarelo, que é desenvolvido pelo Senatran, e tudo mais, para estar educando os condutores de veículos, pedestres, para que possamos tentar diminuir esses sinistros. Porém, quando falamos em educação, não é só questão de respeitar as regras de sinalização e conduta no trânsito. Porque no trânsito todos têm responsabilidades. E seja o condutor do veículo ou o pedestre que está atravessando a rua, né? O que está acontecendo hoje, não só no trânsito, mas em todos os lugares, é a falta de empatia e de respeito pelo próximo. E por consequência disso, e na ânsia de ganhar um certo tempo, como você mesmo disse, as pessoas acabam cometendo infrações de trânsito, e infrações de trânsito mata, infrações de trânsito fere as pessoas, e todo dia aí, quase que diariamente, estamos perdendo pessoas no trânsito, e por questão do evento morte, as pessoas desviam o foco, se comovem com a morte daquela pessoa envolvida no trânsito, mas esquecem de olhar a causa. E se aquela pessoa chegou a falecer ou ficar gravemente ferida no trânsito, é que alguém errou, alguém falhou.
Tanto é que, recentemente, o termo acidente de trânsito ele foi substituído pela terminologia sinistro de trânsito, por uma ANBR criada aí por especialistas que após altos estudos, definiram que acidente de trânsito não existe. Por que não existe? Quando ocorre um sinistro de trânsito, é que alguém falhou, alguém deu causa. E esse alguém diariamente está matando alguém ou está até morrendo, né? Quando a gente fala da questão do número de acidentes, é lógico se a gente está falando um pouco mais da questão local agora de Limeira, né? Se nós avaliarmos a quantidade de veículos que trafegavam por dia em Limeira em 1998, e se a gente pegar, vamos pegar número redondo, vai, 1993, para 2023, nós estamos falando aí de 3 décadas, são 30 anos. A quantidade de veículos, de carros, de automóveis e de motocicletas que tinham na cidade era uma. Hoje, esse número é muito maior. É claro que a cidade também precisa de um plano de mobilidade para que consiga ter fluidez no trânsito. Evidentemente, quando a gente fala que o número de veículos é muito maior do que há 30 anos, é quase que algo meio que natural que ocorra um número um pouco maior de sinistros, mas não de uma forma desenfreada e com tanta imprudência. Porque, Cordaço, é até matemático, seria quase que impossível a gente falar, poxa, mas o número de acidentes ou de sinistros diminuiu. Mas como que diminui se o volume de automóveis hoje rodando ele é muito maior? É quase que a gente não está num ambiente 100% controlado. É quase que impossível. Agora, o problema é quando isso fica muito desbalanceado e a gente começa a ter situações com muitos acidentes envolvendo vítimas gravemente feridas, vítimas que ficam sequeladas, às vezes, que por toda a vida, ou vítimas fatais, que infelizmente a gente também já teve registros esse ano. Mas tudo isso é o fator humano, né, Lucas? O veículo, é óbvio que ele não se envolve num sinistro sozinho. Com exceção aquele veículo que está devidamente estacionado aí, um outro condutor por causa desconhecida. Mas é humano também, né? É fator humano, entendeu? Então, realmente, o número de veículos aumentou e muito, né? Mas se aquele condutor tiver empatia pelo próximo, tiver responsabilidade, né? E respeitar as regras de circulação de conduta, as leis de trânsito, né? Pode ter certeza absoluta que zerar é quase que impossível, mas nós diminuiremos e muito a quantidade de sinistros de trânsito. Eu não sei se você já viu um vídeo, é até curioso, não sei se é na Índia, é quase meme, que assim, é um cruzamento. Impressionante, não, nem tem semáforo ali, né? É um negócio que você fala, vai bater e não bate. E não bate. É um negócio impressionante, assim. É óbvio que é uma realidade totalmente diferente. Mas você acredita que hoje o que mais realmente, o calcanhar de Aquiles do trânsito de Limeira é a imprudência? Não tenho dúvidas disso. Eu, por trabalhar na fiscalização, né? Sou servidor público há 15 anos e sempre trabalhei na fiscalização e há alguns anos eu passei a me dedicar a estudar o trânsito, né? Cursei uma faculdade na área, estudo diariamente as alterações não só da fiscalização. Hoje eu não me preocupo mais com a fiscalização. A fiscalização ela se faz necessária, né? Infelizmente aí o brasileiro ele só entende alguma coisa quando mexe no bolso dele. Mas isso é um assunto muito delicado, muito polêmico. Nós vivemos num país onde nós não temos bons exemplos de pessoas que deveriam governar, né, e nos dar bons exemplos. E aí, quando um agente da autoridade de trânsito, um agente de trânsito, pega para autuar, fiscalizar alguém, esse agente de trânsito ele não é respeitado. Porque a pessoa enxerga a fiscalização só como uma forma de arrecadar dinheiro.
E o condutor, aquela pessoa que está sendo autuada, por desacreditar da justiça, por não confiar no sistema público, ela passa a enxergar aquilo ali como uma indústria de multa, que é o que nós mais ouvimos falar, né? Indústria de multa. Você acha que existe indústria de multa? Não existe a indústria da multa. Lucas. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. E nunca houve? Nunca houve. Que eu tenha presenciado e vivido, não. Ah, ok. Que você não, tenha presenciado tudo bem, e mas eu vivido. estou falando da minha realidade, da realidade Ok. atual, certo? E por estudar o trânsito, como eu disse diariamente, é assim, toda indústria precisa do quê, Lucas? Uma indústria precisa do quê? Ela precisa de matéria-prima. Matéria-prima. E quem que é a matéria-prima no caso? O condutor infrator. E eu provo isso para você o dia que você quiser. Eu te faço convite. Através do Rápido no Ar, nós paramos em qualquer ponto da cidade. Se nós ficarmos 10 minutos parado num ponto da cidade, pode ser do lado de um agente de trânsito devidamente uniformizado, ostensivamente, que é como prevê o Código de Trânsito. Você, um jornalista, que não é da área de trânsito. De posse de um equipamento que grave a imagem. De um posse de um equipamento que grave a imagem para comprovar isso aí. Certo. Eu não vou falar para você quais são as infrações que esse condutor está cometendo. Você, mesmo não sendo um profissional da área, você que vai dizer para mim, ó, olha aquele infrator. Tá Mas sem cinto. 90% hoje é celular. A falta do uso de cinto, né? Ele lidera. E o uso do celular. Mas o uso de celular hoje, eu acho que é maior do que a falta de cinto. A falta de cinto melhorou bastante, inclusive, né, Cortaz? O problema do celular, né? É que são duas infrações, né? Distintas, são infrações distintas. Né? Tem o sujeito falando ao celular. São 3 infrações para enquadramento com o celular. Ah, são 3 infrações. 3. Falando ao celular, que é o celular junto ao ouvido. Manuseando. Manuseando o celular, que é como você estivesse digitando um texto ali, ligando para alguém. Certo. Ou segurando o aparelho, simplesmente segurando. Para cada infração constatada, o agente de trânsito ali ele tem um enquadramento para elaborar a autuação. Então, se o sujeito tiver... Estou com o meu celular aqui. Sim. Se o sujeito tivesse... Se eu tivesse ao volante aqui e simplesmente eu... Óbvio que eu estou de relógio, mas se eu pegasse o celular, fizesse assim, olhasse a hora... A infração é segurando o aparelho celular. Se você estiver digitando um texto... Essa é a mais grave. A menos digitando. grave é falando no celular. A digitando é a pior. Junto ao ouvido. Digitando e manuseando, entende-se que é mais grave porque está desviando a sua atenção do trânsito. Quando você está segurando o celular junto ao ouvido, que você está falando no aparelho celular, entende-se que ela é um pouco menos grave porque, embora você está segurando com apenas uma das mãos no volante, mas você está focado no trânsito ali, ao seu redor. Mas a partir do momento que você está manuseando ou segurando o aparelho ali, com o olhar voltado para o aparelho, você não concorda que você perdeu toda a sua atenção ao trânsito? Então essas duas são mais graves. E no caso do Viva Voz? Aí com o Viva Voz eu só consigo constatar isso aí se eu te abordar, né? Mas aí não é infração de trânsito também. Mas tem o Viva Voz no próprio veículo. Sim, aí você conecta o seu telefone no Sim, veículo e beleza. Porém, é assim, existe um outro enquadramento que se você estiver conversando, não precisa ser nem no celular, mas com os demais ocupantes do veículo. Né? Está ali, eu constatei que você está com... Eu estou ao seu lado no veículo. Certo. E aí você está, em vez de conduzir o veículo prestando atenção na via e no trânsito, você está conversando comigo, dando gargalhada, falando e olhando para mim ao invés de olhar para o trânsito. Isso é uma infração de trânsito. O enquadramento é dirigir sem a atenção indispensáveis à segurança. Você já viu alguém aplicar uma multa dessa? Já. Eu já apliquei uma autuação dessa. Para uma pessoa que estava conversando com... Fazendo algazarra no veículo. Ah, ok. Deixar bem claro isso aí, pessoal. Não, porque senão é... Não é o simples fato. E detalhe, para toda autuação, porque assim, ó, as pessoas não sabem disso. O agente da autoridade de trânsito, o agente de trânsito, ele não faz multa. Nós não fazemos multa. Nós fazemos uma autuação. Uhum. Quando nós constatamos uma infração de trânsito, nós preenchemos um auto de infração. Esse auto de infração é encaminhado para o departamento de trânsito.
Depois disso aí, você tem todo o direito de exercer o seu direito à defesa e contraditório. Uhum. O Departamento de Trânsito vai encaminhar uma notificação de autuação para você. Aquilo ali não é a multa ainda. Chegou lá no endereço que está cadastrado o seu veículo. Uma notificação de autuação. Olha só, o agente de trânsito me autuou por dirigir sem atenção e aos cuidados indispensáveis à segurança. A pessoa que elaborou essa autuação, no auto de infração tem um campo de observações. E esse campo de observações, ele é de preenchimento obrigatório. Eu não posso simplesmente assim, eu constatei o Lucas com o passageiro olhando para o lado, conversando, pegar e te autuar. Eu tenho que embasar e justificar o que está levando você a ser autuado. Porque qualquer recurso básico, se esse campo de observações não tiver preenchido, é passível de anulação do auto de infração. E aí, beleza. Você recebeu a notificação na sua casa e por algum motivo você falou, eu não vou recorrer dessa auto de infração. Passou o prazo, aí sim, a autoridade de trânsito do município ou do estado, do Detran no caso, ele vai entender que você mesmo se considera culpado. Por quê? Você não se defendeu. E aí sim, ele, a autoridade de trânsito, vai gerar aquela autuação, uma multa. E aí vai chegar uma outra notificação para você, agora sim da multa, com a pontuação, o valor a ser pago. Hoje a maioria das defesas cai por terra. Depende. Em que sentido que você fala que cai por terra? Eu falo para você que a maioria das infrações hoje, o uso do celular. A pessoa, ela sabe que ela estava no celular. E é até mesmo por isso que ela não recorre. Uhum. E o agente de trânsito hoje, ele é técnico, né? Então, ele vai saber elaborar um auto de infração justificando o motivo da autuação. E eu posso afirmar para você, Lucas, com 100% de certeza, não é elaborado 10% das infrações que são cometidas. Em Limeira. No Brasil inteiro. Não, mas vamos tomar por Limeira, vai. Não dá conta, é muita infração de trânsito. E volto a repetir. É capaz o cordaço de uma pessoa, se fosse levar o pé da letra, ela poderia ser autuada ali, sei lá, 15 vezes no dia. E às vezes ela não tomou nenhuma multa. Por que eu falo isso? Porque assim, se a pessoa parou no semáforo, pegou o celular e olhou ali, se tivesse um agente ali, poderia ter multado. Tá com o carro parado, não interessa, mas o carro tá... Na verdade, é uma interrupção de marcha. Toda vez que você para no semáforo, né? Porque o semáforo está vermelho, é óbvio, você parou ali, você não parou e nem estacionou o veículo. Porque lá no anexo 1 do CTB, nós temos todo esse conceito. E o agente de trânsito sabe disso. Deve saber, tem que saber. Tem a obrigação de saber disso aí. Existe a diferença de parada, diferença de estacionamento, a diferença de interrupção de marcha. Toda vez que você interrompe a marcha do seu veículo, é por vontade alheia. Ou seja, você parou no semáforo, se você manusear o seu telefone celular, você está cometendo infração de trânsito. Uhum. Diferente se estiver parado e estacionado em um local autorizado. Aí não. Agora no semáforo... Mesmo com o carro ligado. Mesmo com o carro ligado. Agora no semáforo... Numa vaga daquela vaga que tem ali na praça, se o sujeito tiver ali embicado ali com o carro, ele vai mexer à vontade no celular. Não, aí não é infração de trânsito, ele não está sobre o leito da via. Ou se ele estacionar mesmo ali numa vaga na rua mesmo. Sim, aí não configura infração de trânsito, porque ele está fora do leito da via, não está prejudicando o tráfego, nada. E aí um detalhe é que as pessoas associam a fiscalização a somente a arrecadação e não a educação, a fiscalização, a prevenção. Lá no artigo 320 do Código, diz que toda a arrecadação com multas, o município ou o estado, principalmente o município, né, deverá voltar esse valor arrecadado para a segurança e educação do trânsito. Então não é assim, a prefeitura está arrecadando dinheiro, está gastando aonde quer, não. O valor arrecadado com infração de trânsito, lá no artigo 320 do CTB diz, tem que ser direcionado para alguma coisa na área da educação e da segurança do trânsito. Olha, agora eu vou tocar num assunto aqui que é uma realidade, né? Se hoje o município, estou falando de Limeira, mas qualquer município, gastasse 1 milhão por mês
para manter um sistema de radar, e esse sistema de radar arrecadasse R$100.000 por mês, eu duvido que alguma prefeitura iria manter um sistema de radar na cidade. Porque não faz sentido. Porque não faz qualquer sentido. Praticamente vai se jogar fora R$900.000. O porquê se tem? Porque tem muita infração, né? Então, assim, se paga, estou falando números totalmente aleatórios, tá, pessoal? É só para título de exemplo. Se paga 1 milhão e arrecada 1,5, vai ter que ter. Agora, se todo mundo andasse devagar a ponto de falar, poxa, quase não está tendo multa, né? E se paga 1 milhão e se arrecada 10% disso ou menos, pô, tem mês aí que deu 50 mil de multa. Cara, eu duvido que algum município iria manter um sistema de radar. E detalhe, né? Há uma resolução do CONTRAN, o Departamento de Trânsito do município, das rodovias, não pode sair instalando o radar, medidores de velocidade aleatoriamente. Eu quero instalar em tal lugar ali, porque ali eu vou arrecadar mais. Não é assim que funciona. Até mesmo voltando no quesito recurso, né? De autuação, defesa de autuação. Se você for autuado, Lucas, por infração de excesso de velocidade por um radar, é direito seu, e você deve fazer isso aí, estudar a resolução, e essa resolução pede o quê? Que antes de ser instalado um radar, um medidor de velocidade em determinado local da via, o Departamento de Trânsito do município, a prefeitura no caso, ela deve fazer um estudo técnico para ver a necessidade daquele aparelho naquele lugar. Então, eu vou instalar um radar em tal via porque eu quero. Não é como assim já teve situações em Limeira, inclusive, sim, que foi comprovado ali que era inacreditável ter um radar ali próximo à Apivida, ali um pouco para cima. Descia, se jogasse o carro no embalo ali, já dava 40 por hora, passava 44, 45, né, na verdade, já tomava uma multa, né? Então, e aí é nesses fatores aí que entra muito a questão da indústria da multa. Esses dias eu estava até conversando, né? Eu ia falar discutindo, mas não é discutindo. Conversando com um colega, um empresário da cidade. Um diálogo mais acalorado. Isso, mas muito amigo meu, então a gente se respeita e consegue chegar dialogar de forma respeitosa, ele com a opinião dele, eu com a minha. Uhum. E ele, embora não seja funcionário público, não seja agente de trânsito, agente da autoridade de trânsito, ele é muito estudioso. E é aquele cara assim, que passa a ser chato, porque ele estuda e te cobra. E mesmo não sendo a área dele, é aquele cara que gosta de ler. E aí ele tava falando para mim, né? Aí eu falei para ele, porque para ele existe indústria da multa. E eu falando para ele que não existe indústria da multa. Aí ele falou assim, ele citou um exemplo parecido com esse seu agora. Aí eu falei assim, mas você não concorda comigo? O radar tá lá. Independente dele estar no lugar errado ou não, ele tá lá. E há uma sinalização de velocidade ali. Se ele tá atingindo, se o condutor tá atingindo uma velocidade maior e está passando ali acima da velocidade, não está cometendo uma infração de trânsito, embora o equipamento não está obedecendo a resolução e está instalado num local inapropriado, mas a infração de trânsito ocorreu. Aí cabe àquele condutor pedir um estudo técnico, que é um direito do condutor, e anular esse auto de infração. O que às vezes o pessoal contesta muito é que aí é mais em rodovia, né? Você tá com o limite de 120. E aí tem determinados momentos que não é do nada porque foi feito um estudo, mas parece que é do nada. Mas às vezes numa região que tem até um pouco mais de baixada e tal, aí limita ali, põe 80, já põe um radar. O sujeito que tá vindo a 120, se ele não estiver atento ali, ele vai tomar uma multa. Pelo menos quando há essa redução de velocidade, pelo menos 1 quilômetro antes tem que ter uma placa informando. Mas é como você disse, se ele estiver desatento ali na via... E geralmente não vai cair para 80, vai cair para 90, isso, né? Geralmente é 90. Isso. Mas um lugar aqui que é campeão de suspender a habilitação do condutor por radar
Limeira, Piracicaba, depois da rodovia dos Bandeirantes, tem um bairro ali, acho que é Parronque ali. Isso. Que tem a descida do Boiadeiro. Isso. Não, antes, bem Ah, antes. bem onde antes. tem o comércio ali, a região de Ah, comércio sim, ali. sim. Ali, salvo engano, é 80 km por hora. 80. Só que é uma reta, meu. Você vem lá da faculdade, vindo Tanto reto, para ir quanto para quanto pra voltar. voltar. E aí tem um equipamento ali móvel de radar que fica com o policiamento rodoviário. É sinalizado todo o trecho ali. Mas, meu, você tá vindo 80. 80. Você tá vindo a 120 por hora fácil ali. Você pega esses carros mais novos. Você nem percebe que você tá a 120. Ar-condicionado ligado. Você não percebe que você tá a 120 km por hora. E a hora que você vê, você passou ali. Acima de 50% do permitido, suspendeu sua habilitação. Uma multa que você tome ali já. Suspendeu sua habilitação. Ali, se o condutor não prestar atenção, ele perde a CNH dele ali. E a multa de valor é quanto? 880. Rapaz. Então, ali é complicado. E é uma coisa, é mais ou menos, na verdade, acho que você foi cirúrgico no exemplo que você deu. E é um exemplo bem próximo da gente, inclusive, quem nunca pegou a Limeira Piracicaba. E quem tá voltando de Piracicaba, de repente, Sim. som do carro ligado e tal, não percebe. Não percebe. Só que tem um detalhe, né? 120 ele já estaria acima da velocidade permitida. Sim. Porque é 100. Sim. Mas se ele tiver a 100, ele vai ser multado. Sim, vai ser multado. Uma outra infração de trânsito aí que eu vejo, infelizmente, eu fiz até um... Ali é 100, não é? É 100 ou é 110? É 100 lá atrás, e aí depois cai para 80 km por hora. Isso, mas é 100. Isso. E eu fiz até uma postagem esses dias, os trabalhadores aí informais. Você já viu muita gente perdendo carta ali? Assim, né? É fácil ali, Lucas, perder. Se tiver uma fiscalização ali, e volta a repetir, com esses veículos mais novos aí, você não percebe a velocidade que você está. Por isso o condutor tem que se ater às informações. Você estava falando, eu interrompi teu raciocínio. Vai, diga. Esses dias eu fiz uma postagem, hoje aqui em Limeira, a quantidade de motocicletas, esses entregadores, né, trabalhando. Uhum. E aí, para ganhar pouco tempo, o que eles fazem? Sinal vermelho. Sinal vermelho, mas ainda não era essa infração que eu ia comentar. Que o avanço de sinal vermelho, embora seja uma infração gravíssima, não sei por qual motivo. A gente já vai tocar no assunto do sinal do sinal vermelho. O código ele não prevê a suspensão da CNH para avanço de sinal vermelho, embora seja uma infração gravíssima. Agora tem uma outra que prevê cruzar o canteiro central com a motocicleta. O entregador ali está numa avenida Lauro Corrêa. Ele faz entrega num determinado conjunto de apartamentos ali. Uhum. Aí ele tem preguiça, né? Para ganhar tempo, ele ganha por entrega, né? Ele descer 500 metros ali até a rotatória e fazer o correto. O que ele faz? Atravessa o canteiro. Atravessa o canteiro central. É uma multa gravíssima, multiplicada por 3, é R$ 880, e suspende a habilitação dele. Ah, não, mas viu, se você for pegar a quantidade de motociclistas que realizam essa manobra, esse crime de trânsito. É crime de trânsito? Não é crime, é infração de trânsito, verdade. Que realizam essa infração de trânsito, eu falei errado. E a quantidade de motociclistas que recebem uma multa dessa, aí eu acho que não chega a 1%. E aí, existe indústria da multa, Lucas? Existe a indústria da multa? Mas que não se pode generalizar. Então, realmente não se mas pode que já foi comprovado erros claros envolvendo questão de radar, já foi. Então, mas como nós acabamos de falar sobre isso aí. O medidor de velocidade, ele estar instalado em local incompatível não significa que é uma indústria da multa. A infração, que eu quero que você entenda, é que a infração está ocorrendo. Porque tem uma placa regulamentando eu não tô aqui para ser advogado de infrator de trânsito, não. Mas e muitas das pessoas que estão nos vendo aqui vai começar a xingar eu. Não vai fazer isso. Não, sim. Porque as pessoas eu espero que não, né, gente? Então, porque as pessoas estão acostumadas a tentar se esquivar de suas responsabilidades. Sim, não, você tem razão. Você fiscaliza hoje um pai e uma mãe de família. Você já deve
ter se deparado com essa situação. Motocicleta, novamente, motocicleta. E uma criança, um bebê, entre o pai e a mãe transitando numa via de trânsito rápido, ou seja, em qualquer lugar aí. Você já se deparou com essa situação? Já, infelizmente já. Aí, aí ele é fiscalizado, é autuado, tem habilitação suspensa que prevê a suspensão, a infração é gravíssima. Esse pai e essa mãe, em vez de se preocupar com a segurança do seu filho, e vai querer culpar aquele que estava fiscalizando. É cultural isso. Não é, de fato é. Eu não quero colocar o cordaço em nenhuma saia justa, mas eu vou tocar aqui num assunto que é uma realidade hoje na nossa cidade, não só na cidade de Limeira, mas em todo o país está assim, né? 10 horas da noite. 10 horas da noite. O sujeito tá descendo a... pegar um ponto aqui, vai. Descendo a Fabrício Vanpré, que recentemente nós tivemos 2 casos de roubo na Fabrício Vanpré. O sujeito tá descendo ali, tem um semáforo ali 10 horas da noite, e ele simplesmente para nesse semáforo e aguarda. É óbvio que o correto seria ele diminuir a velocidade. A hora que ele vê que está na regressiva, ele diminui a velocidade para que ele não pare no semáforo. Esse seria o conceito melhor dos mundos. O melhor dos mundos seria a gente não ter a quantidade de assalto que a gente tem na cidade. Esse seria o melhor dos mundos. O segundo melhor dos mundos seria o cara ter a consciência de diminuir a velocidade para não ficar parado ali, às vezes 20, 30 segundos. O sujeito para... 20 segundos ali, vem um maldito de um pivete armado, né? Vem um desgraçado de um moleque que está lotado, põe uma arma ali e rouba o trabalhador. Por outro lado, o trabalhador, com medo de tantas notícias que hoje têm sido divulgadas, e a função nossa é mostrar a realidade mesmo, chega ali, dá uma olhada, vê que não tem ninguém e avança. Na prática, ele está cometendo uma infração de trânsito. Eu estou falando 10 da noite, eu não estou falando que estava um amarelo piscante. Ou intermitente. Tem uma viatura do agente de trânsito ali, 10 da noite, está passando por ali. Se o agente de trânsito multar o sujeito, também às vezes não é um pouco de falta de bom senso? Se o agente de trânsito... Por isso que eu falei que era meio saia justa. Se o agente de trânsito fiscalizar, né, constatar que o condutor do veículo avançou o sinal e elaborar o auto de infração, o agente de trânsito estará trabalhando de forma correta. O Código de Trânsito prevê, independente de dia e horário, avançou o sinal vermelho, é infração de trânsito. Só quero deixar muito bem claro que aqui eu não estou dando minha opinião pessoal. Não, você está indo na lei. Sim, aqui eu não estou para dar minha opinião pessoal. Muitas das coisas que eu falo aqui, que é o que está previsto no Código de Trânsito e suas resoluções, eu não concordo. Mas eu não posso vir aqui como, entre aspas aí, na intenção de educar os condutores, eu concordar com o errado. Aí voltando na questão do sistema de semaforização. Eu sou uma pessoa que eu já sugeri, continuo sugerindo, em alguns pontos da cidade aqui, não cabem sistema de semáforo pelo polo gerador de tráfego que tem. Eu sou a favor da rotatória do Tigrinho ali, viaduto Monsenhor Gustavo Mantovani. Uhum. Quando estava construindo, antes de construir, instalaram a semaforização ali. Pelo que eu estudei e pelo que eu entendo um pouco, não há mais necessidade desse semáforo ali. Ali é um ponto. E nos outros locais que há necessidade de ter o semáforo, eu sou totalmente a favor de, a partir de determinado horário, quando o fluxo diminui, de né? veículos diminuiu, ficar como está atualmente. Inclusive, se foi por causa de mim ou não, foi uma sugestão minha que eu dei para um amigo. Ele levou para a pasta lá dos responsáveis e deu certo. Tá Qual sugestão? Do quê? De a partir de determinado horário, principalmente 22 horas se for o caso, como você disse aí, ficar no amarelo intermitente. E em outras áreas mais críticas, porque recentemente tivemos uma situação na Avenida Laranjeiras,
era 10 horas da manhã. Entendeu? E aí, Não, então, se porque... nós partimos do princípio que, porque eu tô com medo de ser roubado, eu vou avançar o sinal vermelho, e aí vai acabar virando regra e não exceção. Então é um assunto polêmico. Não, mas é como você polêmico, muito é bem polêmico. disse, você também foi clínico no seu comentário. Nós deveríamos viver em um lugar que não precisaríamos nos preocupar com isso aí. Com certeza. Porém, essa é a nossa realidade. Porque é uma triste realidade. E eu falo que é uma triste realidade, Sim. por quê, Cordaço? Porque se o sujeito, vamos lá, se o sujeito tá chegando, fechou, ele vê 2 caras se aproximando, ele olha, não tem nenhum carro, ele acelera e vai, e por uma infelicidade tem algum agente próximo, é difícil ter agente 10 horas da noite. E pelo amor de Deus, eu não tô fazendo nenhuma apologia para ninguém atravessar no sinal vermelho, mas que dá uma baita de uma raiva, para não falar outra coisa, a quantidade de situações que a gente tá relatando aqui semanalmente, para não dizer quase que diariamente no Rápido, de pessoas que estão sendo abordadas por esses vagabundos que chegam a arrancar a pessoa do carro no semáforo. Essa semana mesmo, 2 casos. Então, assim, e se a pessoa avança? Ah, não, ela está cometendo a infração. Volto a dizer, não estou fazendo apologia para ninguém avançar assim, não. Mas e se ela fica ali e o sujeito rouba ela? Aí ela vai... então ela cobra o Estado, ela processa o Estado porque o Estado não dá segurança a ela. É complexo, Sim. É polêmico. Aí você falou da questão do bom senso, né? No trânsito, pro fiscalizador ali, ele não pode não usar tem de bom senso, Não né? tem bom senso. Porque é um ato vinculado. Constatou a infração, o agente de trânsito tem que elaborar a infração, né? Tem que elaborar o auto de infração. Mas é de cada um, né? Não, eu tô Avaliou falando... a situação ali. Realmente o cara avançou com medo de ficar parado aí. É responsabilidade de cada um. Eu já, assim... Já cheguei 11 horas da noite, tá lá. Porque eu não vou ficar parado. A situação do amarelo intermitente, ele não dá prioridade. Não, é para parar Muito e ver, bem né? diz lá, Sim. você vai passar com cautela, que é do mesmo jeito que você quis ilustrar que esse condutor com medo de ficar parado no vermelho, olhou, não tá vindo ninguém, atravessou, né? E aí, embora não tenha o bom senso, se tiver um agente de trânsito ali, aí a consciência dele, se ele fizer, ele está trabalhando corretamente. Eu entendo também que, assim, às vezes a colocação que eu estou fazendo, para quem tem consciência e para quem realmente vai fazer com cautela, é uma coisa. Agora você fala, viu, não tem problema. Meu, não vai mais existir sinal vermelho. Que é o que acontece, nada contra motociclista, mas você sabe bem do que eu estou falando, que é o que acontece às vezes com muitos motociclistas, que não respeitam, de dia, de noite, qualquer horário, só chega, para e toca, Você vai dizer que você nunca viu isso. Na verdade é difícil você ver uns que ficam parados esperando. E justamente, Lucas, é por isso que eu tento me policiar nas palavras e ter certa cautela, porque eu observo aí a sociedade, ela usa isso como regra, não exceção. Sim. Porque, tipo assim, aí você pergunta pra pessoa, você avançou o sinal vermelho? Eu avancei, mas por quê? Porque senão eu vou ser roubada. Mas onde que tá roubando? Ela nem sabe onde teve o roubo, ela ouviu falar e ela tá se aproveitando disso aí para não ficar parada no sinal ou para justificar uma infração que ela levou. Então nós temos que ter cuidado com isso aí, porque tem razão. Infelizmente as pessoas não têm aí sim o bom senso de desrespeitar a regra realmente quando for necessário. Ela vai usar isso aí como regra, não e vai usar 10 da manhã, meio-dia, qualquer hora. Tá perdendo horário, ela vai avançar. E se ela for autuada, a justificativa dela vai... porque se eu parar aqui, eu vou ser roubada. E, na verdade, ela nem sabe o que está acontecendo. E aí você pega a quantidade de roubos, com a quantidade de sinistro de trânsito por infração de trânsito, quantas pessoas foram roubadas ao parar no semáforo? E quantas pessoas morreram ou ficaram gravemente feridas por avançar o sinal vermelho? Se for falar de estatística, então falaremos. Então, volto a repetir, nem tudo que está no código eu concordo. Eu tenho que aqui mostrar o que é o certo. Aí é responsabilidade de cada um fazer o que quer. Mas não podemos alegar ignorância e querer transferir a responsabilidade
de um ato. Eu quis avançar o sinal vermelho. Aí eu fui autuado, o agente de trânsito estava trabalhando e fez o papel dele. Aí na verdade, né, Cordaço, é importante a gente destacar também que hoje, determinados horários, se a pessoa puder fazer uma rota, que seja uma rota que tenha um pouco mais de movimento, que o lugar não seja tão ermo, tudo acaba colaborando, né? Às vezes a pessoa, não, aqui eu vou aqui porque é mais rápido, tal, aí tem que de repente parar num cruzamento que é mais delicado, que sabe que ali é um pouco mais complicado. Eu acho que tudo soma também. Sim. Por isso que eu falo da questão do bom senso, né? E em nenhum momento aqui a gente fez nenhuma colocação incitando ninguém a atravessar sinal vermelho depois das 10 horas da noite. Obviamente que a pessoa tem que ter bom senso e evidentemente também, se ela se sentir totalmente segura, ver alguém chegando próximo ao carro ou suspeitou de alguma coisa, é diferente, né? Aí essa mesma pessoa que ela é a favor do avanço ao sinal vermelho, se um outro veículo avança o sinal vermelho e colide com o veículo dela, fere ela, atropela ela, ela vai concordar, ele estava avançando o sinal vermelho com medo de ser roubado? Não. Aí não, né? Mas enquanto a sujeira está debaixo do tapete ou no quintal da casa do vizinho, pode tudo. Não é verdade? Aqui em Limeira, quantos grupos nós temos, né? As pessoas têm aí. Eu não ainda tem? Infelizmente tem. Tem ainda pra isso? Para avisar onde tem fiscalização de trânsito. Que é uma besteira danada, né? E aí eu pergunto, o dia que um condutor embriagado, diga embriagado mesmo, atropelar um filho seu, ou colidir no seu veículo, te dar algum prejuízo que seja somente financeiro, e você participar desse grupo, aí você vai falar, a polícia não fiscaliza, mas você é um deles que dá audiência para esses grupos, que compartilha onde tem fiscalização. Tá, aí que eu não sei, né, quantas pessoas participam desses grupos, mas eu cheguei a ver um grupo, quem prova... Na época, hoje me falaram que grupo de WhatsApp tem até comunidade que pode mais de 1.000 pessoas, né? Comunidade em WhatsApp. Mas na época que tinha a capacidade máxima de grupos era 256 pessoas, eu já cheguei a ver no celular do amigo meu, ele estava em 4 grupos e os 4 grupos não tinha como colocar mais ninguém. Então, só que aí é que tá, né? Quem prova que nesse grupo também não tem malandro, bandido, ladrão, muito bem, né? O cara que de repente vai praticar um crime e fala, ó, minha fuga vai ser por ali, porque por ali tá... Você entendeu? Então... Aí essa própria pessoa que participa do grupo tem seu veículo ali, sua motocicleta, muitas vezes não tem seguro, tem sua motocicleta furtada, tá roubada, colaborando com o crime, né? Tá colaborando com o crime, porque ela participa desse grupo, aquela pessoa que está envolvida no crime furtou seu veículo, sua motocicleta, poderia estar passando por onde está tendo a fiscalização, essa motocicleta, esse veículo... Já foi feito até campanha, inclusive... para não alertar, né? Para não alertar, mas, exato. Infelizmente, as pessoas só vê a vantagem que ela quer, né? Ali na hora, eu quero ir para um barzinho, eu quero beber e não quero ser pego. Meu, nós podemos tudo, Lucas. Você sabe que você não pode... E você é maior de idade, se você quiser tomar uma cerveja e dirigir, a responsabilidade é sua. O que você não pode... se você for fiscalizado... Alegar ignorância. Alegar ignorância e querer transferir a responsabilidade de você ter bebido para quem está te fiscalizando. Por que não vai prender ladrão? Por quê? Porque eu tenho que fiscalizar você aqui. Porque se nós vivêssemos num país que todo mundo tivesse consciência dos seus atos... E acontece muito, né? Às vezes na abordagem, quando... Eu não sou bandido, eu tava só tomando uma bebida com amigos e tal, não tenho passagem, mas... É que ainda não inventaram uma bola de cristal, assim, né, pra colocar assim, um raio-x, né, de mirar assim na pessoa, fala não, fiscaliza, aborda isso aí, que isso aí é infrator da lei. Olha, não inventaram, quando inventar vai ser... Quando inventar, rapaz, vai ter que ser muito bom, porque tem uns que enganam mesmo. Tem que ser um equipamento sensacional. Esse nem o Elon Musk consegue. Rapaz, tem uns que, ó, quem vê cara não vê coração, é bem isso. Mas, só pra gente caminhar aqui pro nosso... Ô, William, tem alguma pergunta pro Cordaço?
Não tem? Tá concordando com tudo? Tem filho, William? Quantos anos tem seus filhos? E aí, que jeito que você transporta ele no veículo? O de 11 na frente. Mas pode ir na frente? Pode, de 11 pode, não Onde pode? está escrito que pode isso aí? Não pode o de 11? Pode. Na lei 14.071. Mas você acha que eu sou uma enciclopédia igual você? Lei 14.071 diz que crianças a partir de 10 anos de idade, né? Ou que tenham atingido 1,45 m, né? Mas pode Já ser um menino podem- de 8 anos de 1,45 m. Se tiver 1,45 m, já é permitido Certo. banco Então não é. dianteiro. Hoje, do jeito que a molecada tá esticando rápido, não é mais idade, é por tamanho quase. Eu só não sei se quem tá fiscalizando ali vai ter uma fita métrica para ficar medindo, né? Eu não tenho. Eu vou pela idade. Ou a estatura ali, só se Mas for aí muito- levanta e vê que é grande, né? Mas é 1,45 m ou 10 anos. Banco dianteiro. Parabéns, viu, William? Muito bom. E no E banco motocicleta? traseiro? Não, e no banco traseiro? O banco traseiro, o filho dele já pode utilizar o assento de elevação. Ou se ele tiver 1,45 m, não precisa. Mas já tem 1,45 m o filho dele ou não? Então, Não ele, tem. Ele usa o assento de elevação? Até que idade ele tem que usar o assento de elevação? 7 anos e meio. Ou ele atingir a altura aí de 1,45 m e o cinto passar de forma segura aí no pescoço. E na moto? Moto é complicado, Pô, né? hoje eu vi uma cena, assim, ó, a gente tá gravando essa semana, né? Mas uma garotinha, mas ela não conseguia nem abraçar direito o pai e dá uma aflição de você falar, meu Deus, parece que vai cair. Você já deve ter visto também. Olha, Lucas, toda ocorrência envolvendo criança, seja no trânsito, seja qualquer tipo de ocorrência, me comove bastante, porque eu sou pai, assim como o William, em breve você vai ser também. Não quero ter pretendo, filho. né? Não pretendo. Entendi, respeito. E então me comove muito ocorrências com criança. E aí, por estudar trânsito, por gostar da atividade de educação no trânsito, a fiscalização em si, hoje, por coincidência também, eu vi um veículo Monza lá na Avenida João Amaral Gama. A criança não tinha 2 anos. Eu acho que ela acabou de começar a andar, a criança. Ela estava em pé no banco dianteiro do veículo. Ai, Jesus. Com a costa assim no encosto, em pé. E o pai descendo acima da velocidade, embora eu não sou um medidor de velocidade, mas dá uma noção, dava pra né? perceber que ele estava acima da velocidade. Mas devia estar mais de 60 por hora. Deveria. E a criança em pé ali, sem cinto, sem nada. Eu fiquei Mas imaginando. uma freada ali é fatal. Uma freada qualquer ali, ele mataria o filho dele. E o pior de tudo, se essa pessoa é fiscalizada, ela vai achar ruim ainda. E muitas das vezes a fiscalização está poupando, salvando o filho desse condutor, né? O que a gente Mas observa... você fez uma pergunta da motocicleta. a gente acabou Verdade. destoando aí. Bem lembrado. 10 anos de idade, motocicleta. 10 anos de A idade. menininha não tinha. E aí é o mesmo esquema aí, o mesmo critério do banco dianteiro. É 10 anos de idade ou que a criança ali tenha condições de sustentar sozinha de forma segura. Você nasceu em que ano, Cordaço? Ixi, agora você me comprometeu. Tinha tanta pergunta pra você Não, fazer. pra eu conseguir fazer um parâmetro na comparação. Você vai falar Para que de querer... Você vai falar que eu rodei murcho. 88. 88. Rapaz, achei que você era de... 70. Tô brincando. Trabalhei na carvoaria em Chernobyl. Praticamente a gente tem idade semelhante. Na verdade você é um ano mais novo do que eu. Eu sou de 87. Você tá acabadinho, Ou hein? seja, Brincadeiras à parte. Você paga a conta hoje, na hora que nós sairmos aqui comer um rodízio, você paga a conta. Viu? Cara, 92, 93, assim, quando a gente era criança, era comum aquela coisa do pai, de repente, colocar o filho para... O pai vai trocando a marcha. Obviamente que a criança não tinha força, mas só para brincar isso, agora você vira e tal. As coisas... É um momento gostoso ali com a criança. Claro, isso, obviamente que talvez possa ser feito dentro de um sítio, dentro de um espaço que a pessoa tem ali, alguma coisa, mas no trânsito não dá, né? Não dá. Interior de condomínio, você acha que pode ou não pode? Não. Condomínio fechado. Não O pai dá. Pegar a criança e colocar ela ali, filho, vem Não dirigir dá. com o papai aqui. Não Não pode. dá.
Artigo 2º do CTB diz que condomínio constituídos de propriedades autônomas, os condomínios residenciais, horizontal, né? Uhum. Aplica-se o Código de Trânsito. Sim. Toda infração. Mas só que muitas pessoas desconhecem, né? De vez em quando estou em alguns condomínios aí, o que tem de adolescentes e até mesmo crianças com aqueles ciclos elétricos, que é outra polêmica também, conduzindo ali no interior, ou até mesmo no colo ali, na caçamba do veículo. Você pega um veículo utilitário, uma caminhonete, as crianças, as pessoas ali sendo transportadas na carroceria. Então, mas se ele tiver numa propriedade particular, aí não há infração de trânsito, aí não há infração. Ali é dele, ele faz o que ele quiser. Sim, se for uma área legal. No interior de um estacionamento de um shopping, de um supermercado, você está cometendo infração de trânsito. Por quê? É de uso coletivo ali. Entendeu? Então é infração de trânsito. Se o pai ensinar o filho a dirigir dentro de uma propriedade particular, uma fazenda, um sítio. Igual a sua fazenda lá no Mato Grosso. Toma posse, amém. Você levar lá, dia eu vou ter. Eu e o William para ir lá pescar lá, a gente leva toda a família, aí eu pego lá dentro da sua propriedade, eu pego o meu veículo. Olha, ele tá profetizando, filho. Um dia eu vou ter, claro, amém. Aí eu levo o meu filho lá de 14 anos, meu filho tem 14 anos. Filho, o pai vai ensinar você a dirigir. Filho. Aí é ok. Aí lá dentro, tudo bem. E aí, voltando ao assunto de infração, que quando a pessoa está cometendo infração de trânsito, que está colocando somente a vida dela em risco, a falta do uso de cinto de segurança. É esse ponto que eu ia tocar. Está colocando só a vida dela em risco. Então, é infração, vai ser autuada, beleza. Mas aí é responsabilidade dela. Ela mesma não se ama, né? Uhum. Não tem cuidado com si só. Mas o uso do celular, o avanço do sinal vermelho, ela está colocando terceiros em risco. Então, é por isso que as pessoas precisam começar a enxergar a fiscalização com bons olhos. Hoje o calcanhar de Aquiles é isso aqui no trânsito. É o celular, infelizmente. Que virou a extensão do corpo. E o avanço do sinal vermelho. Também. Também. E por motociclistas, o retorno proibido aí no Canteiro Central. Hoje eu presenciei uns 10 isso aí. Rapaz, esse aí é só praticamente perdeu a carta, né? Suspende a habilitação. Suspende a habilitação. E aí na minha postagem, na minha rede social lá, eu coloquei até o comentário. Ela falou, pô, você tá trabalhando, o motociclista tá trabalhando, chuva, sol, correndo o risco de ser roubado tem uma baita vida que é delicada. Porque você pede um lanche, você tá com fome, você quer que o lanche chegue logo, rápido ali, às vezes demora, ele chega rápido. O motociclista ganha por entrega. É um baita de um trabalho difícil, né? Acaba acelerando um pouco para mais. E aí eu fiz até uma pergunta. Eu não sei quanto que ganha por entrega essas pessoas, mas pelo valor da autuação, R$880. Meu... Se ganhar R$10 por entrega, não chega a isso. Quantas entregas ele vai ter que fazer para pagar a autuação? Fora a habilitação que ele vai ter. Não, e fora que ele não vai mais poder fazer a entrega, né? Porque vai ficar suspenso. Mas eu acredito que a pessoa que descumpre ali, que atravessa ali, não é a habilitação que vai impedir de ele... Ô, Cordaço, se a gente parasse agora, chegar aqui próximo à delegacia não é tão movimentado, mas vamos colocar Rua Tiradentes, vai. Estão subindo ali agora, nos próximos 10 minutos, estão subindo, sei lá, 150 carros. Parou todos. Eu duvido que 10%, às vezes, nem habilitação tem. É justamente isso aí. Então, a habilitação não significa nada para essas pessoas que já estão habituadas a cometer ou não tem habilitação, ou estourou o ponto e já perdeu e está rodando. E hoje, nos bastidores, eu até comentei com você que eu fiquei indignado com a situação que eu vi com a falta de educação dos condutores aqui em Limeira. E, de manhã eu passei em determinado local, Avenida Gumercindo de Araújo com Pascoal Marmo, na esquina do Colégio Cotil ali. Uhum. E ali é um local também que eu passei para os colegas meus ali, que precisava de uma fiscalização melhor ali, principalmente no horário de pico ali no final da tarde, após as 17 horas, o trânsito ali se torna um caos. Sim. E ali tem o semáforo na rotatória, né, para pegar a rodovia Limeira-Piracicaba, e o Código de Trânsito, através da Lei 14.071,
prevê, se houver uma sinalização ali, mesmo estando vermelho a sinalização, a livre conversão à direita. A pessoa não precisa respeitar o semáforo ali. Porém, o que está acontecendo ali? Os condutores vêm ali da rodovia ali da Hípica, aí eles querem acessar a Pascoal Marmo, que é do Cotil. Eles acessam ali mais ou menos na contramão de direção, no meio de todo o trânsito ali, e acessam na contramão. Aí o departamento de trânsito, né, hoje passei pela manhã ali e vi que eles tinham colocado aquelas barreiras, aqueles postinhos de plástico ali, para sinalizar que ali não pode passar. Meu, colocaram de manhã. Aí você falou, pô, que legal, que agora legal. vamos respeitar. Lucas, eu pensei, meu, à tarde, a hora que eu passar aqui, eu vou até fazer um vídeo parabenizando a mobilidade urbana que atendeu o meu pedido, o pedido das pessoas aí. Engano, né? Passei agora à tarde. Quebraram ali, tudo? 18 horas. Já derrubaram tudo ali, cara. É duro, né? Cadê a educação, né, meu? É duro. Provavelmente a pessoa tá vindo na Comerciante de Araújo e ela não se atenta que ela precisa ficar na faixa da direita para acessar a rodovia Limeira-Piracicaba. É difícil. Aí para atravessar para a faixa da direita, o que ela faz? Passa com o carro em cima do poste de plástico e derruba tudo. Bom, depois dessa eu ia até falar, olha, no encerramento eu quero que você deixe uma mensagem, acho que consciência talvez, né? Que mensagem você pode passar para o pessoal? E obviamente que também não significa que todos os motociclistas têm esse perfil, absolutamente não. Tem gente que dirige de forma decente. Não podemos generalizar as atitudes. Jamais. Né? A atitude, a conduta é individual, né? Temos muitos condutores aí que respeitam as regras de trânsito, como o meu amigo Lucas, né? E o meu recado que eu tenho a deixar às pessoas aí que vocês passem a enxergar a fiscalização e a educação no trânsito de forma primária, porque enquanto nós continuarmos com a ideia de indústria da multa e enxergarmos aquela pessoa vítima somente com aquele sentimento de perca e não enxergarmos a causa, o que levou aquela pessoa a perder a vida, nós continuaremos perdendo pessoas e nunca irá faltar matéria para os nossos amigos jornalistas, infelizmente, noticiar percas no trânsito. Infelizmente mesmo, né? Porque a gente poderia também agregar outros conteúdos, né? Que bom seria se nós tivéssemos exemplos de educação, de solidariedade, de empatia no trânsito, né? Porque, querendo ou não, isso acaba se tornando também um combustível para outros. A gente pode até fazer tentar buscar bons exemplos no trânsito para ver se isso começa a se replicar. É que às vezes você acha um bom exemplo e 10 ruins, mas... Hoje, por incrível que pareça, se você condutor, gentileza no trânsito causa sinistro de trânsito. É um problema isso. Você uma determinada avenida, tem uma faixa de pedestre, tem aquele pedestre querendo atravessar. Você tem que tomar cuidado. Você tem que olhar no retrovisor primeiro. Se você parar ali para respeitar esse pedestre e atravessar ali, pode ser que um outro condutor desatento no celular, que não tem o mesmo pensamento que você, colida o veículo na sua traseira. Então eu falo isso para minha esposa, às vezes excesso de zelo no trânsito hoje, excesso de cautela e gentileza no trânsito, infelizmente, acaba causando sinistro também. Pela falta de educação das pessoas. É complicado. E alguns pontos, a gente já vai encerrar, mas tem alguns pontos ali que às vezes eu também... óbvio que eu não sou nenhum especialista, não entendo, não estudei para isso. Mas aí às vezes um exemplo. Um lugar que você vem, vou dar nome aos bois, próximo da prefeitura, quando você vira a Carlos Gomes, próximo do shopping, ali tem uma faixa elevada de pedestre. Você vira e você para o condutor, ali é perigoso você parar. Obviamente que a gente faz de tudo para parar. Porque tá bem na esquina. Assim. Mas, exato, o cara vira ali, às vezes já virou e já, entendeu? Você tá com um carro, às vezes um veículo parou, aí você para atrás dele. E tem uma sequência de pessoas atravessando. E detalhe, ali nessas esquinas, escolas, né? Tem, mas talvez essa faixa de pedestre elevada não poderia ser um pouquinho mais para baixo, sabe? Sim. Eu não sou nenhum especialista, mas são coisas que você... Poxa, sim. Tá a metros dali, o cara virou a esquina ali, tem um carro parado, a chance dele bater é maior. Sim, sim. Por quê? Porque ele já tá olhando para ver se o carro daqui vai parar.
Então ele olhou pro carro ali e virou. No que ele virou, às vezes não é nem desatenção de celular, não é nada disso. Às vezes o cara tá concentrado, mas ele olhou, tá vindo o carro ali e entrou. Pode ser, era só colocar, sei lá, às vezes 2, 3 metros um pouco mais para baixo. Não sei. Muito bom, Lucas. Parabéns pelo seu comentário aí. Hoje E nós tem falamos, outros pontos da cidade assim sim, também. Hoje nós tratamos mais sobre a fiscalização em si, né? Da educação, mas você entrou num assunto muito interessante. Esse olhar clínico seu se chama direção defensiva. E aí, por uma outra oportunidade, poderíamos voltar aqui para tratar somente de direção defensiva. Não, vamos marcar, vamos tentar criar alguma coisa. Falta, né? Aí a gente sai um pouco da esfera, essa esfera polêmica aí que é mais chata, mais desgastante às vezes, né? Aí entramos numa esfera aí de direção defensiva, que é o que falta muito para os condutores. Porque às vezes falta, não só da mobilidade urbana de Limeira, mas, poxa, esse erro que talvez, não sei se eu posso falar como erro, mas talvez esse detalhe que eu apresentei, tem outros detalhes também que poderiam ser apresentados, porque às vezes você vai tentar fazer uma gentileza e arruma uma dor de cabeça. Um outro local que eu acho bem perigoso aqui em Limeira, fica de alerta para a população e para os condutores de veículos, volto a repetir, viaduto Gustavo... Monsenhor Gustavo Mantovani. Isso. Para quem vem do Anel Viário para acessar a Lauro Corrêa, sentido Jardim Aeroporto, tem até um depósito ali, aí sobe e tem uma sinalização de pare. Eles não fizeram nenhuma faixa de aceleração ali. A hora que você sai da sinalização de pare, que você acessa a Lauro Corrêa em si, a faixa da Lauro Corrêa, se vier um veículo, uma motocicleta, pelo viaduto em alta velocidade ali, não dá tempo dessa pessoa frear, né? Não tem tempo hábil e acaba colidindo no seu veículo. Então ali é um ponto que a mobilidade precisava rever, né? Desapropriar uma certa área ali e criar uma faixa de aceleração ali de pelo menos uns 50 metros. Porque a Lauro Corrêa, a pessoa está descendo aqui da Avenida Santa Bárbara, está numa certa velocidade, embora tenha um radar ali antes de iniciar o viaduto. Ali, tem um radar ali de 60 km por hora, porém a pessoa freia ali, no viaduto ela volta a acelerar. E aí quem está vindo do Anel Viário para acessar a Lauro Corrêa, ou não para, ou se ela para, interrompe marcha ali, ela para, quando ela acessar a avenida, ela vai estar numa velocidade bem baixa. Por quê? Ela não tem uma faixa apropriada de aceleração ali, como você tem numa rodovia, quando você está saindo de uma rotatória. E ali, meu olhar clínico ali vislumbrou que ali é um ponto crítico e perigoso da cidade. Tem que tentar levar essas demandas para a mobilidade e ver o que pode ser feito. E aí, na questão de direção defensiva... Eu citei esse caso da Alberto Ferreira, que é a rua da prefeitura, com a Carlos Gomes, porque já aconteceu comigo, de eu virar ali e eu ver que um carro saiu junto rápido e ter uma pessoa atravessando, eu não consigo. Eu falei, se eu parar, o cara vai bater, entendeu? Infelizmente, às vezes... E aí na direção defensiva é uma outra falha, mas aí já é do código, é dos nossos legisladores, né? Hoje, você falou para mim que você está com 35. 35 anos. Tirou a carta com quantos anos? 19 para 20. De lá para cá, qual que foi o processo de renovação da sua habilitação? Renovação. Meio que é automático, né? Sim. Você, e a última por 10 anos, inclusive. Então. Só que eu nunca aconteci de perder a carta, nada disso. Né? E aí, no quesito fiscalização e direção preventiva, você renova e você faz o CFC com 18 anos. Quantas coisas mudaram de lá para cá? Né? O Código de Trânsito foi criado em 1997. Nós estamos em 2023. Ele já alterou 44 vezes e estamos com 989 resoluções. E aí, você tem conhecimento disso? Aí, muitas das vezes, você é fiscalizado, né? Embora você seja um condutor, você tem a obrigação de saber as regras de trânsito, mas na correria do dia a dia ali, não tem como você ficar estudando. Toda semana altera uma resolução, você não vai pegar, você não tem e-mails para... Não vai. Eu confesso que eu não vou estudar. Sim. E aí, agora com esse prazo, para a nossa idade, eu renovei a habilitação recentemente, 10 anos. 10 anos. Em 10 anos, muita coisa vai mudar. E eu vou estar com a minha habilitação válida. Não, e todo mundo ficou mega feliz pelos 10 anos. Porque visou a taxa, né? Eu gastei, acho que R$205 para renovar a minha habilitação. Vou gastar, provavelmente vai subir, mas daqui 10 anos. Se fosse anualmente, todo ano eu teria que gastar isso aí. É muita coisa 10 anos.
Tá, mas é muita coisa 10 anos, mas não dá para cobrar 200 por ano, né? Não, teria que ser um negócio assim, teria que ser um valor, assim, baixíssimo, né? Continuaria os 5 anos, e aí com esses 5 anos, já que cobram um valor seu, você tem que pagar, eu acho que você tinha que ser reciclado. Porque, é muito fácil você renovar sua habilitação. É um exame médico, mas sobre legislação mesmo você não entende nada. Muda uma placa lá de pare, você não sabe para que serve aquilo lá. Não, é. Complicado. E É aí bem depois complicado. o órgão de trânsito cobra de você. Cobra. Aí agora eu estava a favor da fiscalização, mas também na faculdade eu aprendi o seguinte, teve um professor que falou assim para Qual mim, faculdade você fez? Gestão e Segurança do Trânsito. Gestão e Segurança do Trânsito. Pela Cruzeiro do Sul. Ó, propaganda do Cruzeiro do Sul. E aí o professor da faculdade falava o seguinte, tínhamos a matéria mais voltada para a educação e para a gestão do trânsito, mas também abrangia a fiscalização. E aí ele falava lá, todo condutor tem o direito de ser autuado corretamente. Sim. Então eu penso assim, se para um departamento, para um órgão de trânsito te cobrar, então quando você for renovar a sua CNH, ele tem que te educar, né, passar as atualizações para você, submeter você a uma prova teórica ou até mesmo prática, que eu acho difícil pelos custos, e aí sim, você no seu veículo cometeu uma infração de trânsito, você está reciclado, você tem conhecimento. Sim, sim. Vacão Tudo de Minas, as delícias de Minas em um só lugar. Temos também mais de 400 opções em vinhos. Rua 13 de Maio, 576, no centro de Limeira. Vacão Tudo de Minas. Dinamic, a proteção veicular que o seu carro precisa no centro de Limeira. 7 de setembro, 159, telefone 3704-0677, proteção veicular completa a partir de R$ 90. Procure a Dinamic. Cordaço, valeu pelo bate-papo, foi bem bacana aí, eu acredito que possa ter ajudado as pessoas. Se você gostou do assunto e quer saber mais sobre o trânsito, Cordaço sempre posta no Instagram dele, né? Cordaço.limeira. Cordaço.limeira. Manda lá no... ele responde aí algumas dúvidas e sempre posta. Dá para seguir ele lá também. Espero ter ajudado. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E volto a repetir, pessoal. Muitas das coisas que estão no código eu não concordo. Mas aqui minha função é passar... O que tá é a lei, código, né? O que está no papel, pode, né? Até mesmo para você não ser surpreendido. Educar é prevenir e prevenir é salvar vidas. Ah, tá afiado, hein? É o jargão da rede social. É, né? Tá afiado. Tá evoluindo cada vez mais nas entrevistas. Brincadeiras à parte, obrigado, viu, pela presença e que Deus abençoe você de coração. Valeu, Lucas. Valeu. A você que acompanhou o nosso podcast, o nosso muito obrigado. Semana que vem a gente volta com um novo convidado. A todos um grande abraço, que Deus abençoe você e toda a sua família. Valeu.